Aí, chega junto. Vamos lá, sextou. Eu tô aqui na minha... Não é café não, é aguinha pra gente iniciar. Inclusive, ela falar um pouquinho da live de ontem, foi espetacular. Falar um pouquinho desse encontro com a doutora Nora Munhoz. Foi espetacular. Adorei a forma, o formato, a filosofia de trabalho dela. E eu queria poder comentar um pouquinho sobre esses assuntos relacionados à medicina, né? Sejam bem-vindos, vão entrando aí que a gente vai conversando aqui sobre esse projeto, né, que nós temos com relação ao olhar médico, ao novo olhar médico veterinário. Desenvolver esse projeto, para mim está sendo muito rico. Olhar para um paciente de uma maneira diferente está sendo uma coisa muito enriquecedora para minha pessoa, como para minha pessoa física e para o meu profissional, né? Porque a gente sempre fala do físico, da pessoa, do pessoal, mas fala também do profissional. Então hoje o assunto vai ser aberto nesse sentido para a gente discutir e vocês com espectadores aí assíduos, né? Como todo dia, nosso cafezinho, nossa aguinha, nosso chazinho, tá certo? Então vamos bater um papo bem legal, vai ser bem diferente. Eu vou tentar jogar aqui um assunto bem à moda, né? de conceitos novos de medicina veterinária, como o médico ele pode desenvolver uma habilidade, mesmo que ele não tenha adquirido isso na sua formação acadêmica, mas ele consegue, com certeza, todo mundo tem essas possibilidades de adaptar-se, né, ao meio comercial, ao meio profissional. Então, você não fui preparado para trabalhar na área no mercado de trabalho. É possível sim, você com essa nova metodologia e esse novo conceito de postura médica, de visualização, de você estar toda hora buscando aperfeiçoar-se, não só com cursos e pós-graduação, aperfeiçoar-se como pessoa. E aí o negócio, tudo anda, né? Ser médico hoje, ser ortopedista hoje, sem saber do que meu paciente precisa de forma geral, integrativa, é uma coisa que eu não me vejo mais, eu também não vejo a medicina assim, mas eu não me vejo olhando só para o joelho, olhando só para as articulações do coxo femoral, da displasia. Eu acho que assim, todo médico ele tem que saber de tudo. Todo médico precisa saber de tudo. Então, de tudo que eu falo um pouco de hormônios, um pouco de fisiatria, um pouco de neurologia. Então, sabe aquela ideia assim de você falar, poxa, Tarcísio, como é que um cardiologista, né, eu quero ser cardiologista veterinário. Para ser cardiologista, eu tenho que saber de coração. Mas é só de coração? Não. Tudo que envolve o coração. Toda a parte vascular. Então, ser cardiologista, para ser um bom cardiologista, você precisa saber de vitamina D. Então, a relação direta da vitamina D com a musculatura do coração. Você precisa saber qual é o hormônio que mais promove uma otimização da bomba cardíaca. Né? Qual é o hormônio que promove uma maior otimização da bomba cardíaca? Alguém sabe? O melhor hormônio. Qual é o hormônio do coração? Aí poxa, qual é o hormônio do coração? A tireoide, ela tem uma relação direta com o coração? Tem. Ela tem uma relação direta porque é metabolismo, né? Então, tireoide trabalha a metabolização de todos os tecidos, todos os sistemas. Né? E sistemas que eu falo imunológico, sistema muscular, sistema ósseo, entérico. Então a tireoide ela trabalha também o coração. Mas o mais importante para o coração chama-se testosterona. Olha que louco. Então todo homem e toda mulher, todo cachorro e toda cadela tem testosterona. Então essas testosteronas que as fêmeas têm, pouquinho que elas produzem, elas têm uma ação direta nessas musculaturas, principalmente musculatura cardíaca. Né? Então a musculatura endotelial, que é do vaso sanguíneo. Então, todas essas contraturas musculares necessitam de testosterona e de vitamina D. E além disso, vários minerais. Para você ter uma contratilidade muscular, você precisa
ter cálcio, você precisa ter magnésio, você precisa ter potássio, né? Então todos os minerais são, na verdade, potencializados para cada função. Músculo precisa de tudo isso: hormônio sexual, hormônio esteroidal, minerais, além de todo esse processo de movimento. Você tem que ter movimento para você ter uma limpeza desses órgãos, né? Então a contratilidade do músculo estriado, que é o músculo que a gente chama de músculo de membros apendiculares, né? Que são membros, braços e pernas. Você está promovendo uma limpeza orgânica, tá? Então, quando você faz um movimento, você promove a contratura, e essa contratura promove uma drenagem linfática muito mais enfática. Rimou, mas é isso. A drenagem linfática muito mais enfática. Então, se você ficar muito parado, muito quieto, sedentário, você vai promover muito inchaço, muito edema e muita estase venosa. Então, estase venosa, parada do circuito venoso, não é interessante para a saúde. Então, próximo passo, eu quero ser neurologista, neuro. Porra, mas eu sou neuro, mas eu não entendo nada de olho. Tem que saber. Você tem que ser um grande oftalmo. O oftalmologista ele tem que ser um grande neurologista. Ele precisa, olha só, como é que a gente separava isso? E aí fala, Tarcísio, quer dizer que um oftalmologista ele tem que ser um grande neurologista? Tem que ser. Ele tem que saber muito de cérebro. Porque a formação da imagem é feita no cérebro, principalmente nessa região do córtex occipital. Então é lá onde forma a imagem, tá? Depois vai para outras áreas associativas, tá? Que todo o sistema ele é um circuito. Então, mas as áreas cada área tem a sua especificidade, mas dali se conecta, o circuito ele é um só. Dentro do cérebro se comunica com tudo, com o tálamo, com o hipocampo, que é a parte de memória, né? Com a parte cerebelar, que é onde você vai ver a sua distância para o objeto que você está enxergando, entendeu? Então, todo oftalmo ele tem que saber muito de cérebro. Então, como é que você daqui para frente, sabendo dessas determinações, você como médico, você como profissional da saúde, como é que você não consegue entender, não consegue levar isso como uma filosofia? Porque é isso. Daqui para frente você vai olhar para um animal, você como médico, como estudante, ou como até tutor, amante de animais, você olha para o animal, pô, o animal ele tá ligado, cara, é interconectado, ele é integrado. Então quer dizer que o cérebro tem uma relação direta com o olho. Aí você vai ver, poxa, o sentimento tem uma relação direta com o comportamento. O intestino delgado tem uma relação direta com a pele. Então todo dermato, ele precisa saber de intestino? Precisa. Todo dermatologista, ele tem que saber de intestino. Ele precisa saber o que o animal come, porque interfere diretamente também na pele. Não é louco isso? Então isso chama-se medicina integrativa funcional. Então a medicina integrativa, ela integra. Então ela faz acontecer, ela faz funcionar de forma integrada. Medicina integrativa funcional. Foi o que me chamou muita atenção, esse tipo de medicina. Entende? Então fez muito mais sentido para mim trabalhar essa medicina do que ficar naquela medicina tradicional focada em especialidades cada vez mais estrito sensu, cada vez mais estrita, dentro de um cenário muito fechado, onde o dermato só sabe de pele, onde o cardiologista só sabe de coração, onde o oftalmo só sabe de olho, e o ortopedista, né, só sabe quando ele sabe de um joelho. Outra articulação ele já não é especialista, ele é especialista num punho, o outro é do cotovelo, o outro... Esse tipo de comportamento que foi... Quem colocou isso como possibilidade na profissão foi um filósofo médico chamado Descartes, René Descartes. Então René Descartes, falando de história, ele trouxe essa perspectiva, uma nova perspectiva lá atrás, né? E René, que viveu naquela época, né, 1800, no século XIX, ele trouxe essa possibilidade para a medicina, do profissional se especializar cada vez mais numa área específica, estrita. Isso de lá para cá só cresceu e veio atrapalhando o processo de entendimento de saúde. Quando você foge e você dissipa energias,
você não consegue fechar um raciocínio, porque não tem, as lacunas estão ainda abertas. Para você fechar um raciocínio, você tem que entender o animal como um todo. Você tem que olhar para todos os 360 graus de corpo desse animal. Precisa ter esse entendimento para você saber de saúde. Se você achar que saúde está focada apenas naquele tecido, você está fazendo uma medicina muito parcial. É muito restrita. Por isso que eu comecei a me vislumbrar e a encantar-me com essa medicina que mais integra, que faz uma conexão direta com a fisiologia, que faz a conexão direta com essa logística de olhar de uma forma como um todo, o corpo humano, o corpo animal, de forma holística e não isolada. Isolar uma área do corpo, beleza, você é muito fera em rins, você é nefropata, você é um profissional que trabalha muito a função renal, excretora, beleza. Especializar-se numa área significa você saber muito daquela área, mas sabendo do resto também. Porque você tem que saber que o rim não está sozinho, o cachorro não leva rim para canto nenhum sozinho. Ele leva o rim com o corpo. Então o cérebro é do mesmo jeito, o intestino é do mesmo jeito. Então você precisa desenvolver essa medicina, que é uma medicina que mais integra e que mais faz sentido para a saúde. Agora, para doenças, cada vez que você entra num processo centrífugo de doença, você vai mergulhar cada vez mais nesse processo de não entender o que se passa do lado daquele tecido, daquele sistema. Então, foi isso que me encantou. Então, para você imaginar, pô, Tarcísio, a medicina canábica, né? Vamos tentar misturar aqui os assuntos, que hoje é bem aberto. A medicina canábica, ela tem essa abertura de mente. Quando você estuda o sistema nervoso central, você não estuda só neurônios. Se você estudar só o neurônio, eu sou um especialista em cérebro, e você ficar focado só no neurônio, você está fazendo um trabalho muito parcial e muito limitado. Entende? Então, o cérebro não só tem neurônio. O cérebro tem muitos outros tecidos, muitos outros sistemas envolvidos, inclusive outras células envolvidas, que faz um suporte, que faz um apoio ao neurônio. Entendeu? Então, estudar conexões, né? Quantos tipos de sinapses nós temos? Quantos tipos de associações de córtex ou de neurônios espelhos nós temos? E para que serve o neurônio espelho? Para que serve a associação interneural? Para que serve isso? Então, entendeu? Então, estudar cérebro é estudar eletricidade, milivoltagem, entendeu? É biofísica pura. Olha como faz sentido. Aí você, dentro da medicina canábica, você estuda bioquímica. E a bioquímica, ela não é focada só numa reação química. Não. E ela trabalha tudo. É lindo demais porque ela controla o corpo de forma química. Ela é mais lenta, mas ela é muito eficiente. A biofísica, ela é muito rápida, por exemplo, né, falando de cérebro. A biofísica cerebral, a parte elétrica do cérebro, ela é muito mais rápida do que a bioquímica. Mas ela não é tão eficiente, porque ela é eficiente. Você olhar assim, poxa, a biofísica quântica, ela é muito eficiente? Ela é. Só que ela chega rápido, mas quem chega depois chega com tudo, porque chega com toda a classe, chega com todos os exércitos e todas as ajudas possíveis. E porque ela dá tempo de conectar-se a tudo. Então a medicina canábica, ela tem essa grande vantagem, né, no cérebro do ser humano e no cérebro dos cães e gatos, dos animais de forma geral. Porque a medicina canábica, ela atua no corpo todo, atua no cérebro todo, olhando de uma maneira hegemônica, né, chamada hegemonia desse sistema endocannabinoide. Ele controla todos os sistemas para baixo. Tá? Controla a quantidade de morfina que é liberada, né? A gente chama de endorfinas. Controla a quantidade de dopamina que é liberada, a quantidade de serotonina que é liberada no corpo. Entendeu? Então é muito mágico você ver um sistema bioquímico desse funcionar e você pensar, poxa, eu estudo o cérebro,
mas eu só estudo medicamento para o cérebro. Aí eu sou neurologista e só trabalho medicamento para o cérebro. Você tem que estudar tudo. O cérebro é cérebro. Cérebro ele é um todo. E não funciona só uma área não, ele funciona tudo. A gente achava no passado que o cérebro funcionava por partes. Olha que avanço. A neurociência foi avançando e a gente foi entendendo muito mais esse processo. O cérebro ele funciona como um todo. Não é só como uma área. Ativou mais uma área do que a outra. Beleza. Mais neurônio ativado num campo, mais outro no núcleo e tal canto. Beleza. Mas ele funciona como um todo. Ele se comunica de uma forma como um todo. Então, se achávamos que tinha um número de neurônios. Depois, com o tempo, com os avanços, chegamos ao grande incremento de certeza do quanto de neurônio, do quanto de célula e de quanto de função aquilo tem, para que serve, qual é a necessidade daquilo, como funciona a neurogênese, a neuroplasticidade, como funciona o tecido glial, quantas células fazem parte do tecido glial, qual é essa importância de estudar isso para o sistema, inclusive endocannabinoide. Então tudo isso eu tive que imergir, eu fiz uma grande imersão durante esses anos para tentar entender e trazer para a tona, para a minha medicina, essa medicina. A medicina endocannabinoide, a medicina canábica. Né? Então, estudar cérebro é isso. Eu tive que estudar muita biofísica para entender a conexão elétrica, né? Por quantos, nesse momento, quantos neurônios despolarizam, quantos polarizam, o que precisa para polarizar. O cérebro precisa de quê? De cálcio? Precisa de cálcio. Né? Precisa de quê? De potássio? Muito, porque tudo é bomba de sódio e potássio. Tudo funciona com bombas que gastam energia, chamada bomba de sódio e potássio. Então, para ter uma conexão química, tem que ter um esquema como esse, gastando energia na célula neuronal, chamada neurônio, chamada de bomba de sódio e potássio. Então, você despolariza uma membrana, fazendo a abertura dos canais de cálcio, né? A abertura dos canais de potássio e fechando os canais de potássio, de cálcio. Abrindo o canal de potássio, fechando os canais de cálcio. Tá? Então, esse tipo de entendimento de você abrir, mandar embora potássio para depois fechar a entrada do cálcio, você faz acontecer uma sinalização para diminuir a quantidade de neurotransmissores liberadas naquele momento. Quando você faz esse chave, essa sinalização no neurônio, você chama a atenção daquele momento quimicamente, epa, o que aconteceu isso? Não, libera pouco agora as vesículas para dentro do canal, assim, dentro da fenda entre o neurônio e outros, chamada fenda sináptica. Essa informação é tão importante para quem estuda cérebro, porque quando você fala, eu sou neurologista, certo? Beleza, você estuda o quê? Só as doenças do cérebro ou você estuda o cérebro como um todo? Tem que estudar, você é neurologista, o que significa neurologista? Estudo do cérebro, estudo do neuro. Não é estudar a doença não é doenças do cérebro, mas é o que se faz, o que a gente vai ver é estudar doenças do cérebro. Não é só isso. Eu preciso estudar a saúde do cérebro, como é que eu otimizo o cérebro para ele não adoecer e ao mesmo tempo ele ficar otimizado. Entendeu? Então, tá vendo como René Descartes estava com esse limite de entendimento? Tudo bem que foi um grande filósofo, um grande médico da época, um francês, mas ele teve seu limite lá atrás, ele foi importante naquela época. Mas muita coisa aconteceu, muita coisa foi descoberta e a gente percebeu que o cérebro, por exemplo, não funciona de forma isolada, ele funciona de forma integrada. O corpo, do mesmo jeito. Então, quando o René Descartes isolou o cérebro do intestino, ele falou, não, o cérebro é uma coisa, o intestino é outra coisa. E na verdade, essa integração ela é total. Se você for entender a relação desses dois órgãos, para mim o intestino é muito importante. O intestino ele é um órgão imune, é o maior órgão imune do corpo. O cérebro não sobrevive se não tiver um órgão como esse, defendendo esse cérebro. Não tem como estar toda hora só focado na micróglia. Micróglia é uma célula que defende o cérebro contra micro-organismos, contra patógenos. Mas a micróglia é muito pequenininha frente ao mundo dos micro-organismos, dos vírus, das bactérias, dos protozoários e dos fungos. Então, entendeu, pessoal? Como o intestino ele é um órgão, para mim ele é um centro do corpo, o intestino.
Então ele tem que ser muito bem trabalhado, principalmente em interespécies. Cada espécie, lógico, cada intestino funciona do mesmo jeito. Só que cada espécie tem uma particularidade, tem uma especialidade. O intestino funciona de uma maneira um pouquinho diferente porque ele tem uma anatomia um pouquinho diferente. Então a função depende da morfologia. E assim vice-versa. A fisiomorfologia, né? É muito associado. Então é isso. Refletir sobre essa medicina antiga é um ponto que eu queria trazer para sexta-feira, para que a gente passe o final de semana pensando que o cérebro não tá destoado da tireoide. O cérebro não está destoado do pulmão. O cérebro não está distante do intestino. E assim como outros órgãos. A pele não está do intestino. O olho não está do cérebro. Tá? O olho é apenas um órgão. É um órgão sensitivo. Só faz receber informação luminosa. Entendeu? Então não tem como separar isso. Não tem como ser médico só de olho e não saber nada de cérebro. Não tem como saber nada. Não sei nada de cérebro. Não sei nada. Mas eu sou muito bom em hormônio. Então, você tem que saber de tudo um pouco. O médico tem que saber de tudo um pouco para ele ajudar o paciente dele. Senão, ele vai ficar... Cada paciente vai precisar pelo menos de 20 especialistas. Na hora, para ser atendido na hora. Porque a pele foi responsabilizada por um intestino errado. Aí naquela hora do consultório, você tem que ter no mínimo, para você entender aquele corpo, uns 20 especialistas. Entendeu, pessoal? E você pode ajudar muito aquele seu paciente de uma forma integrada. Olhar que o problema da pele pode ter uma relação direta com a baixa de hormônios. Então ele tem que saber de endócrino. Então o endocrinologista tem que saber de quê? De intestino, porque tem uma relação imunológica muito grande. Então o intestino, quem sabe muito intestino, também tem que saber de ortopedia. Pô, Tarcísio, qual a relação disso, Tarcísio? Relação ortopedia com intestino, o intestino com pele... É total, pessoal. Você for entender passo a passo aqui, a gente vai passar um tempão conversando sobre cada sistema, porque um interfere no outro. O osso, a parte estrutural, esquelética, o ortopedista, que normalmente ele fica limitado apenas a ossos, articulações e músculos, ele tem que saber de endócrino e muito endócrino, de muito hormônio. Então ele fica ali, naquele mundo, para você hidratar um osso, para você mineralizar um osso, você tem que ter o quê? Vitaminas e hormônios importantes para que o processo de paratireoide, o paratormônio, calcitonina, vitamina D, todos esses hormônios, cortisol baixo, para você fazer acontecer a entrada de minerais nos ossos, você tem que saber que o cortisol não pode estar muito alto. Você tem que saber que a vitamina D tem uma interferência direta na paratireoide, e na tireoide, mas principalmente na paratireoide, falando de osso. Paratireoide tem que ter uma relação direta com a calcitonina, que é outro hormônio peptídeo que está lá embaixo. Então o peptídeo, esse hormônio, esse calcitonina, ela faz uma reversão. Ei, minerais, voltem para os ossos, porque a gente já usou vocês, voltem para os ossos. E assim vai funcionando o corpo. Então... todo esse entendimento, né, esses receptores, esses sensores que informam para o corpo como é que está todo conectado. O rim tem muito sensor, lá no glomérulo tem muito sensor de minerais, de pressão. É louco o negócio. Então, como é que eu não consigo entender como é que o rim se acaba? Eu sou médico, ortopedista, e não estou nem aí para a imunidade do bicho. Come o que quer... eu vou acabar com o rim e vou acabar com a articulação. Entenderam? Olha que louco. Eu sou ortopedista. Vamos lá, sou ortopedista. Aí eu não tô nem aí pro que ele come, pro meu paciente. Ele come pão, cuscuz. Aí aquilo a longo prazo vai causar o quê? Imunidade baixa, porque o cortisol subiu. Aí o cortisol subiu, T3, T4 caiu. A imunidade cai. Beleza? Caiu a imunidade. Você fica vulnerável a tudo e a todos. Micro-organismo em todo canto, toxina entérica, tudo vai para o seu corpo. Entra de forma muito fácil. E aí você, não se preocupando com o que o animal come, vai cair a imunidade. Com o tempo, a inflamação crônica vai gerar uma lesão articular, certo? O rim começa a sentir a pancada, porque o rim é um órgão que ele excreta tudo que é sujeira. Então,
Quando o corpo está imunodeprimido, o imunocomplemento que está sendo formado, que é uma cadeia longa de anticorpos e antígenos, vão ser excretadas pelo rim. Esse depósito vai ser contínuo e constante. Com o tempo, o rim vai falindo, porque as unidades excretoras chamam-se de néfron. Cada néfron tem um glomérulo, tá? É a cabeça onde recebe toda a pressão, toda a vênula, toda aquela arteríola aferente, depois sai como deferente. Então, esse momento aqui, você vai ter depósito de imunocomplemento. Esse rim vai começar a falhar, porque a unidade vai falhar, porque ela está obstruída de tanta sujeira devido a uma alimentação errada. A pressão subiu e sujou o sangue, porque imunocomplemento ficou difuso e de forma absurda, exagerada, né, crescida. Entendeu? Então é isso que acontece com o rim, que vai falir lá na frente porque comeu errado. Entendeu? Então eu, como ortopedista, eu podia ter ajudado aqui. Olha, tá comendo o que, seu animal? Ah, tá comendo cuscuz excessivo, arroz e batata e frutas e tal. O seu cachorro tá comendo isso em excesso todo dia? Vai acabar com o joelho, já tem que explicar logo. Vai acabar com o joelho, vai acabar lá na frente com o coração e com o rim. Coração não aguenta a pressão toda hora, a pressão alta toda hora, tá? Outra, vitamina D cai nesses pacientes. Os receptores VDRs, eles não recebem vitamina D, mesmo o animal tendo suplementação com vitamina D. A vitamina D não entra, não ativa sítios específicos, não sinaliza. E quando não sinaliza, não serve de nada. Vitamina D, testosterona, não serve de nada. Se não sinalizar no receptor certo, não ativa nada. Então não adianta ter hormônio se você tem um corpo estragado, oxidado, enferrujado. Então eu sempre falo aqui no consultório, uma casa de praia que tem lâmpadas novas e tem um bocal enferrujado pela marisia, não serve de nada ter lâmpada nova. Isso é o hormônio novo que eu coloco, ou que o corpo produz, e os receptores enferrujados servem para quê? A lâmpada não vai acender. Entendeu? É a mesma analogia que eu faço com o hormônio. O hormônio dentro de um corpo, eu coloco o hormônio. E o corpo enferrujado, porque comeu errado, o que acontece com o receptor? Ele fica oxidado. Aí vai ter mau contato. Não vai ter sinalização. Ou vai ter deficiência sinalizatória. Entenderam, pessoal? Olha, a Juliana aqui, ó. Cada especialista é importante, porém precisamos entender que tudo está interligado. Tudo está integrado. Tudo. Aprendemos a medicina ortodoxa, que desmembra o animal como um sistema, é isso mesmo, dissociando um ou outro, exatamente. A Juliana botou quente aqui, ó. Vetinat, bem-vinda. Me tornei professora no consultório, hoje dou aula para os meus clientes, mostro para eles a realidade dos animais. É isso aí, você tem que passar esse conceito, porque devagarinho, de grão em grão, a gente vai fazer uma diferença. Mostrar que tem outro tipo de comportamento, outro tipo de medicina que pode agregar. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Animais que antes comiam pão todo dia, exatamente. Eu já amava a minha profissão, eu amo demais, beleza. É isso aí, Medvet Descomplicada. Ela tá realmente falando uma coisa que é muito importante, tá? E que faz toda a diferença hoje dentro de um consultório. Ser um explicar, ser transparente no que faz, tá certo? Assim a gente vai conseguir mudar esse cenário. É isso aí. Tá bom, pessoal? Hoje tá tranquilo. Obrigado. Vou ficar por aqui hoje. Até segunda-feira, 18h30, a gente se encontra, viu? Grande abraço. Tem mais assuntos interessantes para passar para vocês, viu? Obrigado pela presença aqui. Um abraço. Até segunda.